Fala pessoal, atendendo a pedidos aí, vou estar trazendo algumas questões de português aí, mas observação rápida, cara. A forma que eu vou estar trazendo as questões de português aqui, a gente vai fazer 10 questões nesse primeiro vídeo. Vai ser como pessoa que faz concurso, pessoa que faz questões de concurso, não como um professor, entendeu? Não sou professor de português, mas é nessa pegada que eu vou fazer. Então, é certo, errado, errado. Tentar ser o mais objetivo e claro possível. Rodrigo, você vai tirar da sua cabeça? Claro que não, né? Tudo que a gente faz aprendendo em algum lugar. Então, eu tenho por base um livro aqui que eu utilizo, as minhas anotações, etc e tal. Beleza? Então, antes que alguém reclame, você que professor ruim de português ou coisa do tipo, cara, eu não sou professor de português, mas também confio naquilo que eu estou fazendo aqui. Acredito que se você assistir até o final, você vai ver que o negócio vai dar certo, beleza? Então é para ajudar vocês. Sem mais conversa, vamos lá. São 10 questões que a gente vai estar resolvendo inicialmente. A minha intenção é fazer questões de todos os tópicos de português. Agora, quantas vão ser de cada tópico eu não sei, entendeu? O tempo é curto e meu tempo também é curto e o tempo para a prova é mais curto ainda. Beleza? Mas eu vou fazer o máximo para estar tentando trazer para ajudar vocês. Isso aí, galera. Vamos lá, tá resolvendo. Questão de português, ortografia. Ortografia tá lendo o edital e vai cair. E o FGV tem uma forma de cobrar bem específica. Vamos lá. Ó, de auditor, tá, galera? Antes que fale, só questão de nível médio. De auditor, olha como é que cai. Assinale a alternativa em que o sinônimo da palavra sublinhada está indicado corretamente. A letra A e mais especificamente no Brasil, aí está dizendo o sinônimo disso. Regionalmente. Letra B. Se mostrasse alguma tendência para a tirania, seria aqui desonestidade. Letra C. Moros prescrevia 2 escravos para cada família. Aí aqui, recomendava. D. Platão imaginou uma república idílica. Aí, democrática. Letra E. Pensadores imaginaram um futuro redentor, divino. Ó, perceba aqui que ele quer o que está correto, ok? Poderia muito bem perguntar o que está incorreto. Então ele quer o que está correto. Então só uma dessas opções está correta. Como eu já disse, tem que ler todas. Eu vou estar fazendo uma a uma aqui, ó. Cada questão. Primeiro você tem que saber, cara, o que são sinônimos. Sinônimos são palavras com significados idênticos ou semelhantes, beleza? Antônimo seria o que? O sentido contrário daquela palavra. Bom, mal, alto, baixo. Isso seria o antônimo. Sinônimo são palavras com ou com o mesmo significado ou com significado semelhante, beleza? Agora vamos lá, vamos começar aqui pelo gabarito. O gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Por quê? Ó, prescrever, aqui está falando, Moros prescrevia 2 escravos para cada família. Querendo dizer que ele recomendava. Prescrever, no caso, é a ação daquele que fez uma recomendação, uma ordenação. Beleza? Então, prescrever é a ação daquele que fez uma recomendação, ou no caso, uma ordenação, que receitou alguma coisa. Tipo, o médico vai prescrever determinado remédio para você. Então, ele fez uma recomendação de determinado remédio para você. Ele ordenou que você se fizesse, ou seja, tomasse determinado remédio em hora, e etc e tal. Então, beleza? Prescrever, no caso, isso aqui é recomendar. Então, é sinônimo de recomendar, por isso o gabarito é letra C. Eu vou estar comentando rapidamente as outras opções, só para não ficar voando, beleza? Então, gabarito letra C, deixa eu marcar o X aqui. A letra A, mais especificamente, não tem a ver com regionalmente, ó. Especificamente é sinônimo de regionalmente? Não, especificamente é algo específico. Regional tem a ver com região, localidade, etc e tal. Letra B, tirania, em que denota, no caso aqui seria uma denotação de violência. Ó, cadê? Alguma tendência para tirania. Desonestidade? Não, cara, seria uma tendência à violência.
E desonestidade seria o quê? Falta de sinceridade, algo do gênero, beleza? Vamos lá, letra D. Idílica ou democrática. Idílica é o resultado de uma fantasia, sonho ou imaginação, beleza? E democrática não tem nada a ver com isso, tem a ver com o governo. No caso, o governo em que o poder é exercido pelo povo, né? Em tese, né? A gente sempre fala em tese, né? Isso aí. Letra E. Redentor, que redime, beleza? Divino é, no caso, divindade, pertence a Deus, proveniente de Deus, beleza? Então, redentor tem a ver com aquele que redime, por isso que tem o Cristo Redentor, aquele que redime, aquele que redimiu a humanidade, beleza? E divino aqui tem a ver com pertence a Deus, proveniente de Deus. Então, letra E também não é, B não é, D não é e A não é. Espero que tenha ficado claro. Eu disse que seria bem como um estudante, como alguém que faz questões para concurso. Então, mas perceba que todas elas têm um padrão. Todas as opções têm um padrão. Então, se você olhar aquela que destoa, sendo a questão, o enunciado pedindo a correta ou a errada, você já consegue matar, às vezes, mesmo sem nem saber, beleza? Então, fica atento nisso aí. Ó, gabarito letra C, prescrever a ação daquele que fez uma recomendação, uma ordenação, que aceitou alguma coisa. Eu deixei assim resumido para vocês. Vamos lá. Nas alternativas abaixo foram colocadas algumas palavras do texto, acompanhadas de definições do dicionário. Ok. Assinale a alternativa em que a definição dada não corresponde, então ele quer o errado, não corresponde ao termo selecionado. Ó, desenvolvimento de remédios e terapias. Terapias tem a ver com tratamento de doente. Então tá correto isso aqui, beleza? Provocaram sequelas irreversíveis, ou seja, anomalias consequentes de uma moléstia da qual deriva direta ou indiretamente. Também está correto, sequelas, tá ligado a isso aqui. Letra C. A medicina ainda não encontrou lenitivos. Ó, a medicina ainda não encontrou lenitivos, aquilo que soluciona um problema ou uma dificuldade. Galera, essa letra C aqui é o gabarito da nossa questão. É que está errado, mas eu vou explicar ela já já, tá? Letra D. Usá-los ou não é um falso dilema. Aqui, ó, dilema é o que? É a necessidade de escolha entre duas saídas contraditórias. É isso mesmo. Isso é um dilema, beleza? Letra E. Emprego de cobaias em laboratórios. Cobaia, aqui, qualquer animal ou pessoa que se usa em experimentos científicos. Cobaia no sentido de aqueles ratinhos de laboratório, ou então tipo, se é alguém que vai fazer parte de algum experimento científico, seja humano, animal, não importa, beleza? Então, letra E não é, quer dizer, letra E está correto, letra B está correto, letra A está correto, letra D está correto, a letra C que está errado, porque está falando que lenitivos é aquilo que soluciona um problema ou uma dificuldade, e lenitivo não é isso. Vamos ver, ó. Lenitivo é algo ou aquilo cujas propriedades amenizam dores ou contém características laxativas. Um certo lenitivo ajudaria muito nesta situação. Aí, beleza. Algo ou aquilo que abranda, ameniza ou acalma, beleza? Aí aqui, adjetivo, né, no caso. Algo ou aquilo que causa alívio ou acalma. Aí tem os sinônimos, calmante, medicamento, lenitivo, beleza? Então, o gabarito da nossa questão é a letra C. Por quê? Porque não corresponde. Ó. A medicina ainda não encontrou lenitivos, aquilo que soluciona um problema ou uma dificuldade, não. No caso, seria algo que abranda, que ameniza, que acalma, beleza? Por isso o nome é lenitivo. Espero que tenha ficado claro. E a letra A que eu falei, tratamento de doentes, tratamento de doenças, que no caso são terapias. Letra B, sequelas seriam anomalias, consequente de uma moléstia. Dilema, necessidade de escolha entre duas saídas, argumentos compostos de duas proposições contraditórias. Letra E, cobaias, qualquer animal ou pessoa que usa em experimentos científicos.
e no sentido figurado seria o assunto objeto de experiência, ou seja, servir de cobaia, beleza? Vamos lá, no período a redução de riscos, galera, que nem eu falei, eu vou estar resolvendo as questões não como professor de português, mas como alguém que estuda, beleza? Eu não sou professor de português, outras disciplinas enfim, eu já me garanto, mas português eu vou bem no básico mesmo, beleza? Mas não significa que eu estou dizendo que está errado, isso que eu estou falando está embasado, eu uso livros, anotações, está correto isso aí, você pode procurar o gabarito que vai tá certo. Então vamos lá, para ajudar vocês. No período a redução de riscos, no período a redução de risco de desastres deve hoje constituir o cerne da política brasileira para os desastres. A palavra sublinhada significa, aqui no caso aqui eu esqueci de sublinhar, mas no caso o cerne. O ponto problemático, a parte desprezível, o item essencial, o segmento dispensável, a seção dispendiosa, galera, para eliminação. O segmento dispensável, olha só como o período está dizendo, a redução de risco de desastre deve hoje constituir o cerne, ou seja, aquilo que é mais importante, o cerne da política brasileira, beleza? Então pode ser o segmento dispensável? Não. A seção dispendiosa também não. A parte desprezível também não. Aí o ponto problemático, talvez você ficasse em dúvida, mas o ponto problemático é algo muito pequeno. Mas aqui na letra C é o que a gente quer, é o item essencial, o cerne, é o item essencial, seria aquilo que pode ser o essencial, o mais importante de algo ou alguém, o âmago, beleza? O cerne da história, o âmago da história, beleza? Então, gabarito letra C, sem muitas complicações. É isso, cara. É olhar a resposta, fazer, entendeu? O importante nas questões da FGV se você, não sei nada, não sei o que lá, é você procurar achar o padrão, leia todas as opções, se está pedindo errado ou correto, você sempre vai encontrar uma que destoa. Então, você encontrando as erradas, você vai encontrar a correta, beleza? Vamos lá. Particularmente, após o desastre da região serrana em 2011, uma série de iniciativas importantes ocorreu. Criou-se o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a Força Tarefa de Apoio Técnico de Emergência, vou ler tudo, tá? Força Tarefa de Apoio Técnico de Emergência, Força Nacional do SUS, e reestruturou-se o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Estas iniciativas ainda estão concentradas no monitoramento, alerta e respostas ao desastre. Faltam políticas integradas para redução de riscos. Galera, olha só, eu acredito que vai vir anunciados relativamente grandes e são 30 questões de português. Então, cuidado. Sempre vai direto para a pergunta. Se você vê que não dá para responder, você vai para o texto, beleza? Eu li aqui só para mostrar para vocês. Agora vamos lá. Nas alternativas a seguir, a substituição do termo sublinhado foi feita por outro equivalente, de modo adequado à exceção de uma. Então, ou seja, todas estão certas à exceção de uma. Perceba que o texto aqui é irrelevante para o que a gente vai fazer agora. Então, você não precisava nem ter lido o texto, ok? Mas vamos lá. Desastre é igual a catástrofe? É equivalente? Sim. Desastre, catástrofe. Reestruturou-se, reorganizou-se. É equivalente? É equivalente. Monitoramento, você está monitorando algo ou você está acompanhando algo, é equivalente? É equivalente. Integradas e conjuntas, duas coisas integradas ou duas coisas conjuntas, é equivalente? É equivalente. Redução, eliminação, você vai reduzir os custos de alguma coisa, é a mesma coisa que dizer você vai eliminar os custos de outra coisa. Não faz sentido. Eliminação é destruir, não
dar fim àquilo, àquele, não importa o que seja, beleza? Redução de risco significa diminuir, não eliminar, beleza? Então não tem muito o que chorar, cara. Eu posso não ser o melhor professor do mundo, mas fica claro que eliminação é diferente de redução, ok? Reduzir custos de energia é diferente de eliminar os custos com energia, beleza? Reduzir custos com combustível é diferente de eliminar custos com combustível. Quer dizer que você não vai ter mais nenhum tipo de custo com combustível, beleza? E reduzir, você ainda vai ter custos, mas esses custos vão ser menores. Então, espero que tenha ficado claro aí. Gabarito, letra E. Porque ele está querendo a exceção. Todos os outros estão corretos, a exceção de uma. Aí a gente marcou letra E. Vamos lá. É uma situação bastante preocupante relacionada aos municípios de grande porte e drástica nos municípios de pequeno porte. Aí olha o que está pedindo. Entre os vocábulos sublinhados, há uma clara intensificação semântica, ou seja, de sentido, né? que também ocorre em. Então ele quer saber aonde há uma intensificação de sentido, ok? Assim como está em preocupante e drástica. Algo foi preocupante. É preocupante, a prova foi preocupante. Vamos colocar assim. O resultado que eu tive na prova foi preocupante. O resultado que eu obtive na prova foi drástico. Tá entendendo como intensificou? Eu sei que meus exemplos talvez não sejam os mais claros possível. Mas eu acho que dá para entender. Ó. Moradias tá intensificando quando você fala residências? Não tá, cara. Não tá intensificando. Agora, inundação. Tá intensificando quando você fala dilúvio? Pô, minha rua ficou inundada. A minha rua teve um dilúvio na minha rua. Olha a diferença. Tá entendendo? Então, gabarito aqui eu já vou marcar, já dei a resposta. Gabarito letra B. Mas sempre leia todas as opções, tá? Eu sempre falo isso. Na FGV sempre leia todas as opções. Afetadas é o mesmo que atingidas? Sim, não estaria havendo uma intensificação de sentido. Morte seria o mesmo que óbitos? Também. Não existe uma intensificação de sentido. Você fala que uma pessoa vê óbito e uma pessoa morreu. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Agravo e doença. Também não há uma intensificação de sentido, beleza? Então, no caso aqui, você fala que inundou e você fala que houve um dilúvio, há sim uma intensificação de sentido aqui clara. E se você olhar aqui, ó, o padrão das opções, se você procurasse o padrão e procurasse aquela que distorce, você ia ver aqui claramente, ó, dilúvio para inundação distor e seria o gabarito da questão, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, beleza, galera? Gabarito letra B. Bom, eita, isso aqui eu já deixei o gabarito, mas não tem problema não. Ó, no texto, aqui não é para testar conhecimento, é para dar umas dicas aí para vocês conseguirem ajudar de alguma forma vocês na prova. Ó, no texto, há um erro de grafia ou acentuação, segundo as novas regras, que é... Aí tá lá, micro-organismos, super resistentes, bactérias, antibióticos, indústrias. O gabarito aqui, como eu já deixei mesmo, é a letra A. Por quê? Se emprega hífen nos vocábulos em que o prefixo termina em vogal. Perceba que o micro termina em vogal, O. E o segundo elemento começa também em vogal, que é o O. Então, por isso, essa questão aqui está errada. Por quê? Deveria estar separado. Micro-organismos. Precisava do hífen aqui. Ok? Letra B. É o gabarito da nossa questão. Já vou até marcar aqui direto. Letra B. Nos vocábulos em que o prefixo super terminado em R aparece combinado com o elemento também iniciado por R. Então vai entrar aqui o tal do hífen, beleza? Então tá correto a letra B. Letra C. Bactérias é uma paroxítona terminada em ditongo. Ó. Aqui, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Bactérias. Aqui, uma
oxítono, paroxítono, beleza? Ó, paroxítono, não vai dar para escrever aqui não. Paroxítono, se fosse aqui seria oxítono e aqui proparoxítono. Só para exemplificar, tá, galera? Eu não vou resolver não. Então, super resistentes. Aí, bactérias é uma paroxítona terminada em ditongo, ok? Ditongo oral. Não se emprega hífen nos vocábulos em que o prefixo terminado em vogal e o segundo começa em consoante. Exemplo, aqui, antibióticos. Então, termina em vogal o anti e começa em consoante, com B aqui, ó. Termina em I e termina em B. E começa em B, a segunda parte. Antibióticos. Então, tá correto, não tem que ter hífen, é tudo junto. A letra E, paroxítona terminada em ditongo oral. Beleza? Aqui, ó, indústrias, ó. Indústrias. Paroxítona terminada em ditongo oral. Ó. Paroxítona, vou botar aí. Paroxítona terminada em ditongo oral. Então, o gabarito da nossa questão é letra A. Vamos lá, outra que eu deixei. Essa questão aqui, cara, não importa se tá o gabarito aqui não. É uma questão assim que eu considero difícil. Ah, Rodrigo, a ortografia é fácil. Beleza, cara, tu pode achar fácil, mas eu não acho fácil. Olha só, assinale a opção em que a palavra sublinhada está corretamente grafada. Por isso, aqui você vai entender o porquê que eu digo tem que ler todas as opções. Ó. Esse privilégio de sentir-se em casa em qualquer lugar pertence apenas aos reis. Aí beleza, esse privilégio de sentir-se em casa em qualquer lugar pertence apenas aos reis. A natureza brasileira apresenta aspectos bem diversos. Olha só. No alto do morro, um palacete com piscina. Beleza? Letra D. As sessões espíritas eram realizadas todos os dias. Aí vamos lá. Na adolescência, cadê aqui? Na adolescência, tudo é permitido. Na adolescência, tudo é permitido. Gabarito. Ó, perceba que ele quer o quê? Assinale a opção em que a palavra sublinhada está corretamente grifada. Ó, corretamente grifada. Adolescência não está grifado corretamente. Está faltando um S. Adolescência. Sessões aqui seriam com 2 S. Ó, as sessões seriam aqui com 2 S aqui. Ó. Sessões. Não seria com cedilha, seria com 2 S. As sessões espíritas eram realizadas todos os dias. Letra C, alto do morro, um palacete com piscina. Eles comeu essa aqui, piscina, beleza? Então tá errado isso aqui. Letra B, a natureza brasileira apresenta aspectos bem diversos. Por isso que eu digo que essa questão é difícil. Eu nunca ouvi falar em aspectos bem diversos, mas aspectos seria o mesmo que dizer aspectos. O C é mudo, beleza? Eu não sabia disso. Ó, esse é privilégio, olha só, privilégio, ó, o E aqui, ó, privilégio, quando correto seria privilégio, tá? Não privilégio. Então, daqui tá o erro da A, o erro da C, o erro da D e o erro da E. Então, o gabarito é a letra B. Por isso a importância. Eu coloquei ainda aqui, ó, como é que se escreve. Ó. Privilégio está correto. Piscina está faltando S. Sessões, no caso, seria com 2 S, como eu já disse. Lembrando aqui, ó, isso aqui é importante que eu deixei. Ó, sessão com C e 2 S. Ato de ceder, vem do ato de ceder. Sessão, no caso aqui que está falando na letra D, seria reunião. Perceba que se encaixa perfeitamente. As reuniões espíritas eram realizadas todos os dias, ok? E aqui sessão seria parte ou divisão. E a letra E, adolescência, ele comeu o S, né? Ele só colocou adolescência, então tá errado as opções. Vamos lá, E o gabarito da nossa questão é a letra B, tá, pessoal?
Por quê? Porque ele está pedindo que está correto. As demais estão erradas e essa aqui é correta. Sempre atenta ao comando da questão, se ele quer correto ou quer errado. E essa aqui, que nem eu disse, essa aqui você ia ver, achar todas as erradas, você encontrava a correta. Beleza? A frase abaixo, em que houve troca indevida entre parônimos ou homônimos, Aí tá lá. A evolução da técnica chegou ao ponto de tornar-nos inermes diante da técnica. Aí tá dizendo que aqui, ó, parônimo ou homônimo a inerte. Letra B. Deixa eu beber água aqui, pessoal, que eu tô já ficando rouco. Perdão, bebendo água, senão já não ia sair palavras da minha boca. Vamos lá. Quem aspira a grandes coisas também deve sofrer muito. Quem aspira grandes coisas, aspira com expira. Letra C. Aquele que não deixa nada ao acaso raramente fará coisas de modo errado, mas fará pouquíssimas coisas. Acaso, ocaso. Vamos lá, letra D. Fala como sábio a um ignorante. Este te dirá que tens pouco bom senso. Senso com S, senso com C. Ao entrar em um restaurante, todo cliente espera satisfazer desejos de ordem física e emocional. Os cardápios devem vir de encontro a essas necessidades. Ao encontro de... Galera, tá aqui a importância que eu falo para vocês de ler todas as opções. Perceba que, tipo assim, eles colocam umas questões complicadas, cara, complicadas. A não ser que você seja Jedi mesmo, eu não sou Jedi em português, mas a não ser que você seja um cara, muito bom, mas até professores tops de português eu vejo, sabe, tendo dificuldade. Mas vamos lá. O que acontece? Você leia todas as opções e vai vendo, cara, os que destoam mais, ó. Perceba, aspira, todas as opções tem um padrão. Beleza, esse é o padrão de questão da FGV. Você lendo todas as opções, eu tenho certeza que a maioria que você, já vai ficar na dúvida, que a troca é indevida. Lembrando que ele quer o quê? A errada. Então você já fica aspira, expira, acaso, ocaso. Olha essa aqui, acaso, ocaso. Quem utiliza ocaso? Entendeu? Mas vamos lá. Aí senso com S, senso sem S, etc. E tal. Agora vamos lá. Os cardápios devem vir de encontro a essas necessidades. Ao encontro de... Cara, isso aqui já tá na cara. Porque ao encontro de e de encontro não é a mesma coisa. Olha só. Ao encontro de é em direção a... E de encontro de seria o que? Em discordância. Ele está falando, os cardápios devem vir contra essas necessidades? Não, cara. Eles devem vir em direção. Então o certo seria ao encontro e não de encontro. Beleza? Por isso, esse é o gabarito da nossa questão. Entendeu? É uma questão que mesmo você não soubesse as outras opções, você ficasse na dúvida, você ia vendo que, isso aqui parece que tá tudo errado, você ia ver uma aqui que ia destoar, entendeu? Daí a importância de olhar todas as opções, beleza, galera? E agora vamos lá. Eu terminou as questões de ortografia, eu trouxe aí mais ou menos 8 questões de ortografia. Poderia trazer muito mais, mas é que nem eu falei, vou tentar otimizar o tempo. Na próxima aula eu vou trazer mais questões acerca de outros tópicos. Espero que tenha ajudado a parte de ortografia. Para você ver o modelinho, como eles cobram, a maldade que eles têm. Beleza? Agora vamos lá. Acentuação. As duas palavras que recebem acento gráfico por razões diferentes. Perceba. Razões diferentes. Sempre você nem sabia o que é oxítona. Não vou dizer que você não precisa saber. O ideal é que você saiba. Mas... tem como também você fazer o que eu te falei, você achar um padrão na questão, nas opções e procurar aquela que destoa. Aí vamos lá, homicídio, aí aqui ó, homicídio,
Ó, oxítona, paroxítona. Oxítona, paroxítona. Então, é a mesma razão. Então, a letra A não é. País, juízes. Aí, beleza. País, aqui um hiato aqui tem outro. A letra B também não é. Histórico. Ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Pública, aí vem lá, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Também é a mesma razão, tá? Ele quer o que? Razões diferentes. Sempre lembrando, ele quer razão diferente. Por isso que eu aconselho você marcar, riscar lá na prova, para você não ficar se confundir. Secretários, olha só, oxítona, paroxítona. Oxítona, paroxítona. Então, mesma razão. Agora, está, oxítona, é monossílabo, beleza? Olha só. Está é oxítona terminada em A, é isso mesmo, tá correto. E é monossílabo terminado em E aberto. Então, gabarito, letra E. Por quê? Porque destoa de todas as outras. Percebeu a maldade da banca? Galera, lembrando, eu não sou professor de português. Eu tô mostrando como eu resolvo as questões, entendeu? Espero que vocês entendam aí a pegada dessa aula aí. Agora, vamos lá. Assinale a alternativa que indica a palavra que só pode ser empregada com acento gráfico. Olha, que é a palavra que só pode ser empregada com acento gráfico. Beleza? Aí, vamos lá. Científico pode ser empregada sem acento gráfico? Pode. Você pode não colocar acento gráfico em científico. Agora, vamos lá. Você pode empregar sem acento gráfico? Também você pode. Até, você pode empregar sem acento gráfico? Pode. Físico, você pode empregar sem acento gráfico? Não, e eu vou explicar o porquê. Gabaritando essa questão. Vítima, você não pode empregar sem acento gráfico, ok? Agora a gente vai estar vendo aí o porquê dessa questão. Gabarito letra D, físico. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Beleza, galera? Toda proparoxítona deve ser acentuada. Esse é o motivo que físico é o único que não pode ser empregado sem acento gráfico. A letra A, científico, no caso, se você tira, seria, científico com acento é um adjetivo. Agora, sem o acento, seria um verbo, beleza? Aqui a letra B, que é a E, no caso o é um verbo, sem o acento, seria o que? Uma conjunção. A letra C, até, com um acento, é uma preposição, sem um acento, pertence ao verbo atar, seria do verbo atar, ok? Agora vamos lá, a letra E aqui, que é a vítima, ela no caso é um substantivo, e sem o acento seria do verbo vitimar, beleza? Então, expliquei todas as outras opções. Só deixa eu dar uma voltadinha aqui, cara, numa questão aqui, que talvez não tenha ficado claro aqui, essa parte aqui, que eu acabei não explicando direitinho, só falei, de repente vocês tenham ficado em dúvida. Olha só, a letra... Ai, meu nariz aqui, cara. Letra A, homicídio. Homicídio e média são paroxítonas terminadas em ditongo, ok? Homicídio e média são paroxítonas terminadas em ditongos. A letra B, país e juízes são hiatos, ok? País e juízes são hiatos. A letra C, histórico e públicos são proparoxítonas, ok? E a letra D, secretários e relatório são paroxítonos terminados em ditongo. Só fazendo esse adendo aí sobre essa questão que talvez não tenha ficado tão claro aí, porque eu enfatizei mais a letra E, beleza? Aí letra D, que a gente falou sobre o físico. E galera,
acabou por aqui essas questões. A gente fez 8 questões de ortografia e 2 de acentuação gráfica. Eu ainda coloquei aqui. Tá ortografia aqui, mas acentuação, tá, galera? É acentuação gráfica. A acentuação gráfica. Então, pessoal, por fim, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham entendido o estilo de videoaula que eu fiz. Se você gostou, deixe seu comentário aí, deixe seu like. Lembrando que isso aqui é para auxiliar vocês. Não sou professor de português, mas tenho certeza que se você pegar essas dicas aí, você pode sim matar, porque eu tenho certeza que vai cair acentuação e ortografia lá. Pelo menos uma questão. É quase que impossível eles não cobrarem, porque vão ser 30 questões de português. Então, todas as provas geralmente da FGV vem ortografia e vem acentuação, ainda que venham poucas questões, mas vem. E se vir, você tem que matar. Beleza? Vamos lá, galera. Questão direito administrativo, DPE. Vamos dar andamento aí nas questões. Uma autarquia, entidade conceituada como serviço público personalizado, não pode, olha só, perceba e fique atento ao comando da questão. Não pode estar vinculada a qual dessas opções. Então ele vai dar as opções aqui. Opção A, ao Ministério da Fazenda. Lembrando que o Ministério da Fazenda é a administração direta. Opção B, ao Poder Legislativo. A administração direta também, tá? A Casa Civil também está ligada à administração direta. E a Secretaria de Meio Ambiente, a administração direta. A Eletrobras, a administração indireta. Beleza, galera? A Eletrobras é a administração indireta. Então, qual é o gabarito da nossa questão? É a letra E, tá? Por quê? Ela é uma sociedade de economia mista e ela está na administração direta. Lembra que a administração direta é a fase, né? Fundação pública, fase autarquia, né? Sociedade de economia mista e empresa pública. Ok? É a fase. Isso aí que é a administração direta. E vale ressaltar o que eu marquei aqui, vou marcar aqui, o poder legislativo. O pessoal pode, mas o poder legislativo pode ter uma autarquia vinculada ao poder legislativo? Pode sim, tá, pessoal? Eu vou estar trazendo um comentário aqui, ó, o professor Alexandre Maza. Existe também autarquias ligadas a outros poderes. Exemplo, Caixa de Assistência Parlamentar. Autarquia vinculada ao poder legislativo, destinada a custear a previdência dos legisladores. Beleza? E aqui é o cerne da questão, né? A autarquia só pode estar vinculada a entes e órgãos da administração direta, ok? Lembrando que a Eletrobras é ente da administração indireta, ok? Então, o gabarito é a letra E. Vamos lá, 2018 FGV. Em decorrência de diversos escândalos de corrupção ocorridos no país, o município decide criar uma controladoria geral para aprimorar o quê? O controle interno na gestão municipal. Acerca da criação da controladoria geral do município, assinar a afirmativa correta. Então ele quer a afirmativa correta. Possui personalidade jurídica própria? Galera, tá falando de controladoria geral, controle interno, mas vamos lá. Possui personalidade jurídica própria? Não. Por quê? É um órgão. Órgão não tem personalidade jurídica, ok? Então, a letra A está errada. Não será subordinada à administração direta? Errado, ele vai estar subordinado à administração direta, porque ele faz parte da administração direta. A controladoria geral faz parte da administração direta. Perceba que foi o município, decide criar uma controladoria geral. Então, faz parte da administração direta. C. Representa uma desconcentração da função administrativa? Vamos deixar essa aqui, vou fazer um asterisco aqui. É uma entidade, é uma entidade política com capacidade de auto-organização? Galera, também está errado. Letra E, não integra a administração pública no sentido amplo. Integra sim, lembrando que a administração pública acompanha a administração direta, indireta, etc. e tal. Mas vamos lá.
Então, o gabarito da nossa questão é a letra C. Lembrando que eu já disse em outras questões, cara, sempre leia todas as opções na FGV, sempre, sempre. Ainda que você tenha certeza, dá uma lida, cara. Dá uma lida, porque tem hora que os caras dão uma viajada. Mas beleza. Então, o gabarito é o quê? Representa uma desconcentração da função administrativa. Uma outra questão, eu falei o quê? Que desconcentração é administração direta, criando administração direta. E descentralização é administração direta, criando administração indireta. Nessa questão aqui eu vou especificar aqui numa tabelinha, eu trouxe para vocês. Ó. Você vai conseguir matar a maioria das questões. Olha só, concentrada ou concentração. Aqui as características, a atividade é realizada por um único órgão, pessoa jurídica sem divisão interna. Agora, desconcentrado ou desconcentração, atividade realizada por vários órgãos, pessoa jurídica com divisão interna, percebo que é divisão interna e distribuição interna de competência. Isso aqui é desconcentrado ou desconcentração, né? Aqui, centralização ou centralizada é atividade realizada diretamente pela pessoa política por meio de seus órgãos. Descentralizada ou descentralização é atividade realizada por outra pessoa jurídica, a distribuição externa de competência. Eu falei daquela forma porque para mim é a forma mais fácil de você matar a questão. Desconcentração é administração direta criando administração direta. Descentralização é administração direta criando administração indireta. Aqui está mais especificado. Então, tá aí para vocês aí uma tabela para vocês matarem as questões. Dá um print aí se vocês quiserem. Tá resolvendo a questão de licitação 2018 aqui, ó. FGV. A licitação, de acordo com a Lei 866 e suas alterações, destina-se a garantir a observância do seguinte princípio: legalidade, simetria, anualidade, clareza de isonomia. Beleza? Eu já deixei aqui o gabarito porque é isonomia, cara. Pare e raciocina um pouco. Os particulares, as empresas particulares, elas vão o quê? Elas vão disputar entre si, né? Ou pelo menos deveria ser assim. Elas vão disputar entre si para fornecer algum tipo de serviço, material, produto para a administração pública. Então, entre esses particulares, tem que haver uma igualdade, tem que haver uma isonomia entre eles, seja nas regras, em tudo isso. Então, por esse motivo, o princípio, a observância do princípio da isonomia, da igualdade, vai trazer toda essa clareza. Então, é importante que vocês fiquem atentos aí. Agora vamos lá ver no artigo o que diz. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da igualdade, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da moralidade só, tá, pessoal? Da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação a um instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e dos que lhes são correlatos, beleza? Isso que fala o artigo 3º da Lei 866, ok? Então, questão tranquila aí, nada complexa, falando sobre o princípio da isonomia, da igualdade. FGV 2018, Alagoas, vamos lá. O princípio da eficiência na administração pública foi previsto expressamente pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, dando origem a novos dispositivos legais para orientar o comportamento dos agentes públicos. Ok. Assinale a opção que apresenta um procedimento aplicado na administração pública decorrente do princípio da eficiência. Então, o princípio da eficiência foi o último a ser inserido no rol lá dos princípios, né, da administração pública. E vamos lá, eu já disse, leia todas as opções, por mais que você ache que a questão já está dada, leia todas as opções, tá? E vai por eliminação. Foro por prerrogativa, isso é uma dica, tá? Foro por prerrogativa de função? Não. Delegação da competência tributária? Não tem a ver aqui com a eficiência.
Autorização de créditos adicionais? Também não. Agora, avaliação periódica de desempenho é o nosso gabarito aqui, já da nossa questão, né? Foi inserido até por isso mesmo, o princípio da eficiência, para avaliar, né? Apesar de não funcionar plenamente, né? Foi inserido. Então vamos lá. Vedação de promoção pessoal. Estaria mais ligado ao princípio da impessoalidade, não do princípio da eficiência. Mas vamos lá. Ó, segundo Eli Lopes Meireles, o que se impõe, ele definindo, né, o princípio da eficiência, é o que se impõe a todo agente público, de realizar suas atribuições com presteza, ó, perfeição, rendimento funcional. Sempre que falar essas coisas, já se vai ligando ao princípio da eficiência. Ó, é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhado apenas com a legalidade, exigindo-se resultados positivos para o serviço público satisfatório, atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Gabarito letra B. Antes de estar resolvendo essa questão, galera, se inscreve no canal aí, você que ainda não é inscrito, deixa o seu like aí que isso ajuda o canal a crescer, beleza? E eu posso estar trazendo mais questões, trazendo novidades aí para vocês, beleza? Vamos lá direto às questões, a questão no caso. Assinale a opção que indica, ó, FGV 2018 também. Assinale a opção que indica a modalidade de administração do Estado, em que há transferência de serviços e competências para outras pessoas jurídicas. Beleza? Galera, olha só. Tem como aprofundar mais a questão? Tem. Só que, olha, eu sempre prezo pelo simples. Então, vamos lá. Vamos pelo simples. Concentrado, ó, estado em que há transferência de serviços e competência a outras pessoas jurídicas. A forma mais simples de você resolver a questão assim é pensar o quê? Eu vou até pegar outra cor aqui do texto. Não estou dizendo necessariamente essa, mas vamos lá. Administração direta criando administração indireta. O que é isso? Descentralização. Agora, por descentralização, beleza? Agora, administração direta criando a administração direta seria o que? Desconcentração, beleza? Eu sei que ficou bem tosco aqui esse negócio aqui, mas o que eu estou querendo dizer? A administração direta criou a administração direta, ou seja, criou um órgão. O que é isso? Isso é desconcentração, beleza? Que é a distribuição de competências dentro de um mesmo órgão. O que é descentralização? É quando a administração direta cria a administração indireta, beleza? Aí agora vamos lá, vamos estar resolvendo a questão. Só com isso aqui você já matava. Aí vamos lá, concentrada, você já sabe que não é. Particularizada, não faz nem sentido. Funcionalizada também não é. Aí você vai pensar, pô, desconcentrada ou descentralizada. Não quero entrar no mérito aqui da parte de serviço, outorga, enfim. Só estou te mostrando que com base você consegue matar a questão. Desconcentrada, pô, eu já falei que é distribuição de competências dentro do mesmo órgão. E aqui está falando que há transferência de serviço e competência para outras pessoas jurídicas. Beleza? Outras pessoas jurídicas. Então o que? Descentralização, letra D. Beleza? Mas vamos lá, olha só. Gabarito, letra D. Lembrando que, ó, você pode gravar dessa forma aqui também, que é uma forma simples, ó. Descentralização. Você vai lembrar do E aqui de entidade. Então, cria a entidade. O que é? A distribuição de competência externa, ok? E desconcentração, você pega o Ozinho aqui e para você se lembrar, cria o que? Órgão, distribuição de competência interna, ok? Então, gabarito letra D. Fala galera, a gente vai estar resolvendo questões aqui da FGV para o concurso da DPE. Rodrigo, significa que quem não vai fazer o concurso da DPE, essas questões não presta? Não, claro que presta, cara. É direito constitucional mesmo, direito administrativo e assim sucessivamente, beleza? O que muda um pouco é a forma de cobrar, mas a disciplina é a mesma. Então vamos lá. Pedro recebeu notificação da Associação de Moradores da localidade em que reside, fixando o prazo de 15 dias para que ele apresentasse os documentos necessários à sua inscrição na referida associação. Ultrapassando esse prazo, Pedro, segundo a notificação, incorreria em multa diária. Seria tacitamente inscrito. À luz da sistemática constitucional, Pedro
Galera, olha só, questão de associações. Percebo que está falando que Pedro ele recebeu uma notificação da Associação de Moradores, a Associação de Moradores aqui, e a associação notificou ele dizendo que tinha prazo de 15 dias para que ele apresentasse os documentos necessários para inscrição na associação, sendo que se ele não apresentasse, ele seria incorreria em multa diária e ele seria tacitamente inscrito na associação. Galera, questão de associação, que você tem que levar já de regra. Eu vou já dar logo o pulo do gato. Cara, é obrigado a associar-se, beleza? De acordo com a Constituição, ninguém é obrigado a associar-se. Mas vamos lá para as opções. Está obrigado a atender a notificação que decorre do princípio fundamental da ideologia participativa? Galera, não faz lógica isso aqui. Algumas pessoas até podem fazer, mas não tem a menor lógica. Ele não está obrigado, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, beleza? Isso está na Constituição. Somente está obrigado a se associar caso a notificação seja judicial. A justiça não vai fazer isso, até porque está contra a lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então ele não está obrigado a associar. É vedado isso, a Constituição não diz isso, que ele está obrigado a associar-se. Ó, pode ignorar a notificação, pois ninguém é obrigado a associar-se contra a sua vontade. Isso mesmo, cara. Ele não está obrigado a associar-se. Então ele pode ignorar aquela notificação, aquilo lá e nada é a mesma coisa, pois ninguém é obrigado a associar-se contra a sua vontade. Ó, eu vou continuar lendo as opções porque a FGV, cara, eu aconselho você a ler todas as opções, não é que nem as outras bancas, achou e já marca. Cara, dá sempre uma lida, porque às vezes a banca dá uma viajada. Não estou dizendo que é o caso aqui, que tá tranquilo, mas em algumas questões, lê tudo, entendeu? Você sempre vai encontrar uma outra opção ali, então você tem que ver que tá a mais correta ou a mais errada, vamos dizer assim, entendeu? Então sempre leia todas as opções na FGV, que eu digo isso. Está obrigado a atender a notificação, mas só precisa permanecer associado por um ano. Não, não está obrigado a atender a notificação, nem muito menos associar-se nem por um ano. Está obrigado a atender a notificação enquanto o Poder Judiciário não dispensar dessa obrigação. Também está errado. Vamos lá para o gabarito da questão. Gabarito é a letra C, como marquei. Todos são iguais perante a lei. Isso está no artigo 5º, sem distinção de qualquer natureza e garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Ninguém poderá ser compelido, ou seja, obrigado a associar-se ou permanecer associado. E ali está dizendo que ele seria inscrito tacitamente. E ainda colocaria uma multa diária no cara. Pô, não tem a menor lógica. Então, o gabarito é letra C. FGV TJ Alagoas 2018. O Estado Alfa ingressou com ação judicial em face da União, postulando que fosse reconhecido que, entre os bens do Estado, figuravam as terras devolutas situadas em seu território, tidas como indispensáveis à defesa das fronteiras. À luz da sistemática constitucional, o referido pedido deve ser julgado. Aí a gente vai analisar as opções aqui. Deixa eu pegar só o marca-texto aqui, cor diferente. Beleza. À luz da sistemática constitucional, o referido pedido deve ser julgado. Letra A. Procedente, pois todas as terras devolutas pertencem aos estados. Galera, terras devolutas. Lembrando que a gente está falando de terras devolutas. E o estado está dizendo que pertence a ele, né? Vamos lá. Procedente, pois todas as terras devolutas pertencem aos estados. Não é, tá? Improcedente, pois todas as terras devolutas pertencem aos municípios. Muito menos. Procedente, pois somente as terras devolutas situadas em ilhas pertencem à União. Vamos ficar aqui atento. Letra D. Improcedente, pois as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras pertencem à União. Improcedente. Perceba que é procedente e aqui é improcedente, pois as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras pertencem à União. Procedente, pois somente as terras devolutas situadas em capitais pertencem à União e aos municípios. Errado. Então, galera, perceba que você poderia ficar em dúvida em duas, no máximo. Porque não pertence aos estados, às terras devolutas, nem aos municípios. Pertencem à União. Só que aí tá falando, julgou procedente, pois somente as terras devolutas situadas em ilhas pertencem à União. Aí tu pode ficar na dúvida. Só que aí vai lá.
improcedente, pois as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, pertencem à União. Gabarito é a letra D, ok? E vamos para a questão. Olha só. Artigo 20. São bens da União. Bens da União. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. Beleza, galera? Então, à luz da sistemática constitucional, é improcedente, pois as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras pertencem à União. Gabarito, letra D. Fala, pessoal, comprometido, eu vou trazer mais questões aqui para vocês. São algumas observações. Eu vou estar fazendo mais devagar a resolução das questões, vou estar especificando, comentando com mais detalhe. Se tiver devagar, o que tu faz? Tu vai no canto inferior direito aí no YouTube. Não estou sendo irônico, realmente é para você fazer isso. Vai lá, aumenta a velocidade, entendeu? Eu faço isso quando eu quero otimizar meu tempo, aumento a velocidade do vídeo, entendeu? Desde que você consiga entender e seja benéfico para você, beleza? Isso aí é uma dica aí para vocês. E vamos lá, tá resolvendo questões de direito constitucional 2018 da FGV. Diz aí a questão. João, servidor público municipal, teve conhecimento de que a Constituição da República de 1988 tinha assegurado determinado direito estatutário aos servidores, mas condicionava o seu exercício à edição. Eita, sem querer apertar. O seu exercício à edição de lei que o regulamentasse. Apesar de decorridos muitos anos desde a promulgação da Constituição, a lei não foi editada. Omissão que torna inviável o exercício do seu direito. À luz da sistemática constitucional e da narrativa acima, o instrumento passível de ser utilizado por João para a tutela dos seus direitos é... Galera, olha só, eu vou fazer bem devagar aqui para vocês. Eu já disse, questões, você tem que marcar as palavras-chave. As palavras-chave é que vão dar a resposta para você, cara. Então vamos lá, ó. O que tá falando? O João, servidor público municipal, da Constituição da República, beleza. Tinha assegurado determinado direito, então ele tinha assegurado determinado direito através da Constituição aos servidores, mas condicionava, ou seja, tinha condição, o seu exercício à edição de lei. Então precisava de uma lei que regulamentasse esse direito. Apesar de decorrido muitos anos desde a promulgação da Constituição, a lei não foi editada. Então, ou seja, precisava de uma lei para regulamentar determinado direito e essa lei não foi promulgada. Aí está falando a omissão que torna inviável o exercício do seu direito, à luz da sistemática constitucional e da narrativa, assim o instrumento passivo de ser utilizado por João para a tutela dos seus interesses Então tá falando de remédios constitucionais, né, galera? Então aqui, o que não é remédio aqui? Vamos começar pelo que não é remédio. Direito de petição não é remédio. A reclamação constitucional, isso não é remédio. Agora aqui é remédio. Mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Então você poderia ficar entre A, B e D. Só que a gente sabe que mandado de segurança é direito líquido e certo, habeas data é relativo a informações do impetrante e mandado de injunção é para norma regulamentadora, ou seja, no caso, a falta de norma regulamentadora. O que seria isso? Uma omissão legislativa, que é o caso, perceba, determinado direito estatutário condicionava a edição de lei que regulamentasse, não foi regulamentada a lei. Qual remédio que tem que ser utilizado para esse direito que ele tem pela Constituição, mas através de uma norma regulamentadora que não foi promulgada, o Estado se omitiu? Então vai ser o quê? Mandado de injunção, ok? Letra B, mas eu não vou ficar só nisso, eu trouxe uma tabelinha para vocês aqui, para vocês matarem. Com essa tabela aqui, cara, dá para vocês matarem a maioria das questões, beleza? Eu diria que 90% das questões você mata com essa tabela aqui.
Vamos lá. Ó, habeas corpus, violência ou coação na liberdade de locomoção. Ele é gratuito, beleza? Violência ou ameaça à liberdade de locomoção, seria a mesma coisa. Ele é gratuito, habeas corpus. E no caso de quê? De ilegalidade ou abuso de poder. Mandado de segurança para direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data. Mandado de segurança seria tipo, o cara é aprovado no número de vagas dentro do concurso público. No edital tem 3 vagas, ele foi aprovado em terceiro. Não importa, ele tem direito líquido e certo. É direito líquido e certo dele ser nomeado, beleza? Aí, não aprovado no número de vagas. Não aprovado no número de vagas não é direito líquido e certo. É apenas uma expectativa de direito que o candidato tem, ok? Aí vamos lá, mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data. Sendo que o mandado de segurança ele pode ser individual ou coletivo. Coletivo, ele pode ser impetrado por quem? Pelo partido político com representação no Congresso Nacional. Essa representação no Congresso Nacional, lembrando que o Congresso Nacional, lá aquela casa que eles dizem que fazem uma coisa pela gente, é composto pelo Senado e pela Câmara, beleza? Então, a representação no Congresso Nacional, basta que ele tenha apenas um, seja no Senado ou na Câmara, não precisa ter nos dois, entendeu? Tendo um, ele já está representando, já tem representação no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é composto do Senado Federal e a Câmara dos Deputados, ok? Então, só basta que um candidato trabalhe lá, seja no Senado ou na Câmara, ok? Isso é representação no Congresso Nacional. Organização sindical também pode impetrar. Entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, beleza? Em defesa dos interesses de seus membros. Agora vamos lá. Mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdade. Aí vamos lá. Exercício de direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas, nacionalidade, soberania, cidadania. Isso aqui são exemplos, né? No caso aí do porquê que o mandado de segurança, o mandado de injunção é impetrado. Que no caso lá também contava a historinha de servidor estatutário, que ele tinha um direito. Enfim, exercício de direitos, palavra-chave. Direitos e liberdades constitucionais. Aí vai lá, prerrogativas, nacionalidade, soberania, cidadania, etc. Ação popular visa anular ato lesivo. Ato lesivo é o quê? Ao patrimônio público, à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural. Uma coisa importante, ele pode ser impetrado por qualquer cidadão em gozo dos direitos políticos. Lembrando que cidadão é aquele que está em gozo dos direitos políticos. O que é gozo dos direitos políticos? Pode votar, ser votado, beleza? Então vamos lá. Cadê aqui? Parei aqui. Patrimônio. Ameaça lesão. Visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Patrimônio histórico-cultural. Fica isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ou seja, ele não precisa pagar, desde que ele esteja agindo de boa fé. Em caso de má fé, ele tem que pagar, beleza? Se ele estiver agindo de má fé, falando, inventando coisa, ele vai ter que pagar todo o ônus, todas as custas judiciais e o ônus da sucumbência, ok? Então, ação popular a gente matou, agora a gente vai para habeas data. O que é habeas data? É a retificação. Galera, cuidado, retificação não é a mesma coisa que ratificação. Ratificar é confirmar, retificar é corrigir, etc. e tal. Retificação de dados e informações relativas ao impetrante. Ele também é gratuito. Perceba que o habeas corpus e o habeas data
são gratuitos. Registro em banco de dados, entidades governamentais ou de caráter público. Então, retificar informações relativas ao impetrante aonde? Em registro de bancos de dados, entidades governamentais ou de caráter público. Então, percebo que as palavras-chave estão aqui, nessa tabelinha aqui. Todas as palavras-chave acerca de habeas corpus, ação popular, de todos os remédios constitucionais. Então, com isso aqui já dá para matar a maioria, beleza, galera? Então, vamos para a próxima questão aqui. José, brasileiro que completaria 18 anos amanhã e nunca tinha votado em uma eleição. Era muito crítico em relação aos atos lesivos, olha só, atos lesivos ao patrimônio público. Lembra da tabelinha que a gente acabou de ler? Praticado por alguns agentes públicos. Por razão, procurou um advogado e perguntou o que poderia ser feito para anular esses atos. Deixa eu beber um café aqui, galera. Eu não vou editar esse vídeo, não. Desculpa, não é por preguiça não, é porque, enfim, senão vai levar mais tempo e eu não vou conseguir publicar a parada para vocês e a prova tá aí na porta. Vamos lá. À luz da sistemática constitucional, José poderia ajuizar. Então tá perguntando o que ele poderia ajuizar, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público e etc e tal. Só que perceba que essa questão tem um detalhe, ó. José completaria 18 anos amanhã e nunca tinha votado em uma eleição. Então, ou seja, ele ainda não é considerado um cidadão. Ele tinha 18 anos, ele vai completar 18 anos e nunca votou em uma eleição. Aí vamos lá. A ação popular, o que pode ser feito por qualquer brasileiro nato ou naturalizado, isso aqui está certo. Só que não está certo para a questão, beleza? Por quê? Porque ação popular, vou logo dizendo por quê, é por brasileiro em gozo dos direitos políticos. Gozo dos direitos políticos. E no caso dele, ele nunca votou. Então ele ainda não está em gozo dos direitos políticos. Ação de improbidade, nada a ver. Ação popular, o que pode ser feito por qualquer brasileiro nato e não pelo naturalizado. Não, cara, é claro que ele pode ser feito pelo naturalizado. Isso não faz distinção entre nato e naturalizado. Ação de improbidade também não. Então, ou seja, a gente eliminou a B, a C e a D. Agora, ação popular, são as que estão aqui. Ação popular, o que exige o seu prévio alistamento como eleitor. Isso aí. Ele precisava se alistar como eleitor e etc e tal para estar em pleno exercício de gozo dos direitos políticos. Então, o gabarito é letra E. E aqui não pode, por quê? Por causa desse detalhe, que ele ainda completaria 18 anos, nunca tinha votado em uma eleição, etc e tal. Ok? Então, gabarito, letra E. E aqui eu vou botar a tabelinha para você, ó. Perceba que dá para matar, ó, visa no ato lesivo. Perceba que dá a mesma palavra-chave que eu coloquei aqui, ó, atos lesivos ao patrimônio público. Aí aqui, ó, pode ser impetrar qualquer cidadão, gozo dos direitos políticos. Eu botei logo de primeiro, ó, em gozo dos direitos políticos. Ele não está em gozo, ó, de direitos políticos, está falando que ele ainda vai completar 18 anos, nunca tinha votado. A questão deixou isso bem claro. Você tem que ficar atento a isso, por isso que eu falo para grifar, para marcar. Ó, ato lesivo ao patrimônio, a entidade que o Estado participa, a moralidade administrativa, o meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Beleza? Então, só com essa tabelinha aqui você já conseguiria matar a questão. Gabarito, letra E. Aí, então eu já deixei aqui, enfim. Mas é bom que serve para você revisar, cara. Olha só, Heraldo, após preencher requisitos exigidos para fruição de determinado direito social perante o poder público, compareceu à repartição competente e reformulou o respectivo requerimento. Apesar de ter apresentado apresentou todos os documentos exigidos, o que foi reconhecido pela autoridade competente. O seu pedido foi indeferido, ou seja, foi negado o pedido dele, apesar dele apresentar todos os documentos exigidos, de maneira arbitrária, sem qualquer fundamentação. Então perceba, ele precisava apresentar determinados documentos para ter um direito, só que a autoridade ela negou, indeferiu esse direito dele, apesar dele preencher todos os requisitos. Aí a questão ainda fala, de maneira arbitrária, sem qualquer fundamentação. À luz da sistemática constitucional e da desnecessidade de ser produzida qualquer prova
que não a documental. É correto afirmar que o instrumento mais adequado à tutela do direito de Geraldo perante o Poder Judiciário é o... Cara, já deixei aqui, né? Não vai adiantar ficar tentando ler aqui. Mas o habeas data não seria, porque é para retificação de informações relativas ao impetrante. Mandado de injunção também não seria, porque é no caso da omissão legislativa, você pode gravar assim. Direito de petição não é remédio constitucional, tá? Direito de petição não é remédio constitucional. Mandado de segurança, aí que tá o nosso gabarito, que é a letra D, tá? Deixa eu marcar aqui, letra D, deixa eu apagar o outro aqui, que senão você pode confundir. Aqui, letra D. Mandado de fruição, isso aqui não existe, beleza? Não é o gabarito da questão. Mandado de segurança. Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Pode ser individual ou coletivo, partido político, repressão, a funcionamento pelo menos um ano. Então, o que dá para matar? É um direito líquido e certo dele, cara. Ele preencheu todos os requisitos que foram pedidos, só que foi indeferido de maneira arbitrária, beleza? Então, sem qualquer fundamentação. Então, é um direito líquido e certo dele. O que ele tem que impetrar? Mandado de segurança, ok? Gabarito, letra D. Vamos lá, galera. 17, última questão aí, direito constitucional, de remédios, no caso, né? Antônio, servidor público municipal. Deixa eu beber um gole de café aqui. Eu tô parando de beber café, cara, mas tá bravo. Eu tô trocando por chá. Aí, Antônio, servidor público municipal, analisou o regime jurídico da categoria e constatou que determinado direito afeta os servidores públicos previsto na Constituição da República desde a sua promulgação não havia sido objeto de disciplina pela legislação. Olha, só isso aqui já dá para ficar ligado, acendeu o sinal de alerta, que é mandado de injunção, beleza? Aí vamos continuar, porque tá falando, não havia objeto de disciplina pela legislação infraconstitucional, então você está falando já de uma omissão legislativa, mas tem que continuar lendo a questão para ver o que eles vão falar, porque às vezes pode tentar te enrolar. Por entender que esse estado de coisas não poderia comprometer a eficácia da norma constitucional, formulou requerimento administrativo para que o direito fosse concedido. O requerimento, no entanto, foi indeferido sob o argumento de que eram ignorados os requisitos a serem preenchidos por Antônio, já que a lei ainda não os estipulara. Ato contínuo, ele procurou um advogado para que ingressasse com a medida judicial cabível. À luz da narrativa acima, assinar o remédio constitucional passível de ser utilizado pelo advogado de Antônio. Cara, olha só. Ação estatutária? Não. Habeas datas? Habeas datas é retificação de informações relativas ao impetrante, estando em banco de dados, órgão público, etc. e tal. Então, habeas datas, não. Ação popular? Não. Ação popular é para anular ato lesivo ao patrimônio histórico, a moralidade administrativa, etc. Não é. Mandado de segurança? Direito líquido e certo. Você poderia ficar em dúvida do mandado de segurança, porque é um direito dele. Só que aqui está falando, pela legislação infraconstitucional, está falando que foi uma omissão legislativa. Não está falando com essas palavras, né? Mas está deixando implícito que foi uma omissão legislativa. Aí vamos lá. Qual é o gabarito? Letra A. Mandado de injunção. Porque houve uma omissão legislativa. Cadê a parte que fala? Não poderia comprometer a norma que formulou o requerimento para que fosse concedido. O requerimento, no entanto, foi indeferido, sob o argumento que eram ignorados os requisitos a serem preenchidos por Antônio, já que a lei ainda não os estipulara. Então, a lei ainda não estipulou. Então, há uma omissão legislativa. Mesmo estando previsto, já que não tem uma lei, ele está dizendo que ele não tem direito. Só que ele tem direito. Por quê? Porque houve uma omissão legislativa. Ok? Então, o que é para omissão legislativa? Mandado de injunção. Gabarito, letra A.
E aqui tá, ó, falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades. Exercício de direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas de nacionalidade, soberania, cidadania e tal. Gabarito, letra A. Vamos lá, galera. Questão de constitucional. Vamos resolver algumas questões de direito constitucional. Membro do Legislativo de determinado Estado fez o uso da sua cota mensal de passagens aéreas em favor de quem? Da mulher e filha. Olha o que está dizendo aqui a questão. E babá, as quais se deslocaram para a mesma cidade para a qual ia o parlamentar, a fim de participar de reunião do partido, do qual é membro. Questionado, ou seja, o membro do legislativo questionado referiu na legislação que inexiste proibição expressa vedando a cessão dos bilhetes de passagem, o que é fato. Sobre conduta do parlamentar, assinale a afirmativa correta. Galera, a questão de princípio está perguntando se essa conduta essa conduta do parlamentar ela fere, no caso aqui, qual o princípio? No caso, está pedindo a afirmativa correta, né? Aí a gente vai analisar aqui, ó. Está de acordo com os princípios administrativos? Lembrando que os princípios administrativos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo a eficiência o último a ser inserido nesse rol de princípios que regem a administração. Os princípios explícitos, né, expressos lá, que estão no artigo 37 da Constituição. Aí vamos lá, está de acordo com os princípios administrativos? Não, ele não está de acordo com os princípios administrativos. Fere o princípio da moralidade? Fere o princípio da moralidade, eu vou explicar o porquê. É contrário ao princípio da impessoalidade? Não está ligado diretamente à impessoalidade. Você pode ver que não tem nada aqui falando assim, que ele agiu de forma impessoal com uma outra pessoa. Não, não é isso. Representa um ato de nepotismo? Não, nepotismo também não é, beleza? Porque ele não está empregando ninguém lá dentro da regra, lá, ferindo a regra de nepotismo, não é isso. Está de acordo com o princípio da boa-fé? Não. Seria o quê? Só por eliminação. Por isso que eu falo, cara, leia todas as opções da FGV. Gabarito é a letra B, fere o princípio da moralidade, e tá lá no artigo 37 que eu acabei de falar aqui, ó. Legalidade, princípios, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP, né? Que a galera já tá cansada de saber. Moralidade, atuação ética dos agentes públicos, probidade e boa-fé objetiva. Rodrigo, você deve estar se perguntando, pô, onde ele fere a moralidade aqui? O que acontece? O que da questão tá aqui, ó. Questionado referiu que na legislação inexiste proibição expressa, vedando a cessão dos bilhetes. Então, tipo assim, ele não está sendo ilegal o ato que ele está fazendo, mas está sendo algo imoral, ou seja, ele está ferindo a moralidade administrativa, apesar de não estar escrito lá expresso que ele pode comprar passagem para mulher, para filha, com o uso da cota mensal de passagens aéreas. É imoral esse tipo de atitude, entendeu? Então não condiz com o cargo dele, sendo membro do legislativo, e fere os princípios da administração pública, especificamente qual? A impessoalidade, a moralidade. Perdão, deixa eu apagar aqui. Eu pensei uma coisa e risquei outra. Fere diretamente o que? A moralidade administrativa. A legalidade, você pode perceber que o próprio texto... Eita, passei para outra questão aqui. Você pode perceber que o próprio texto já deixa claro que não é, porque está falando, ó, apesar, aqui, ó, inexiste proibição expressa vedando a cessão dos bilhetes. Então, ou seja, não está ferindo a legalidade, ele não está ferindo a publicidade, nem a eficiência em si, mas expressamente ele está ferindo a moralidade administrativa. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e o gabarito é a letra B. Vamos para a próxima questão. O Tribunal de Contas de determinado Estado, ao apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, emitiu parecer pela sua rejeição. Apesar disso, as contas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa. À luz da sistemática constitucional, esse proceder está
Então, seja o Tribunal de Contas do Estado, o TCE de determinado Estado. Qual? Não sei. A questão não especifica, também não importa. Ao apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, ou seja, do governador, emitiu parecer pela sua rejeição. Ok. Apesar disso, as contas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa. À luz da sistemática constitucional, esse proceder está aí errado, pois o Tribunal de Contas sempre exerce competência decisória. Está errado. Está errado isso aqui. Não consultivo, devendo aprovar ou rejeitar as contas do governador. Está errado, tá? Ele tem que emitir um parecer prévio. Ele emite um parecer prévio dizendo se ele rejeita ou aceita, mas não é ele que vai julgar isso aí, né? Decidir sobre isso. Aí vamos lá, letra B. Errado, pois o Tribunal de Contas somente exerce competência consultiva em relação aos demais gestores públicos, não quanto ao governador. Está errado, porque ele tem a competência também de julgar as contas do chefe do Poder Executivo. E não é só competência consultiva, necessariamente. Aqui, ó, letra C agora. Certo, pois o Tribunal de Contas, em qualquer caso, deve emitir parecer prévio. Essa é a palavra-chave, a frase, né? Ele tem que emitir um parecer prévio. Quem? O Tribunal de Contas. Cabendo ao Poder Legislativo, no caso aqui a Assembleia Legislativa, que a gente está falando no caso estadual, né? Se fosse federal, seria o Congresso Nacional, o julgamento das contas do governador. O gabarito da nossa questão, a letra C. Pois o Tribunal de Contas, em qualquer caso, deve emitir parecer prévio, cabendo ao Poder Legislativo o julgamento das contas do governador. Aí, letra D, certo, pois apesar de o Tribunal de Contas ter o dever de julgar as contas do governador, a Assembleia Legislativa aceitou a delegação de competência. Não, está errada a letra D. Errado, pois o Tribunal de Contas deve julgar as contas do governador do Estado, cabendo recurso para a Assembleia Legislativa. Não é o Tribunal de Contas que julga. Quem julga é a Assembleia Legislativa. Beleza? Então, gabarito é letra C. E eu botei aqui bem especificadinho para vocês. Ó. O TCE é responsável por apreciar as contas do governador através de um parecer prévio, que eu já falei. Já o julgamento das contas cabe à Assembleia Legislativa. Observação 1. Mesmo se o parecer prévio do TCE tenha sido pela rejeição das contas do governador, cabe à Assembleia Legislativa aprovar ou não as contas. Então ele poderia muito bem reprovar as contas e a Assembleia Legislativa aprovar. O que ia prevalecer seria a decisão da Assembleia Legislativa. Competência do TCU em âmbito federal, lembrando que a gente está falando aqui estadual. A competência do TCU, âmbito federal, que pelo princípio da simetria vai para o TCE estadual. Então, aqui eu vou colocar um embasamento aqui, vai ficar mais claro. A Constituição ela traz lá no artigo 71 a competência para apreciar contas apreciado do TCU. A competência para apreciar do TCU. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Aí aqui, competência para julgar do TCU, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros. Dinheiros, bens, não vou ler tudo aqui. Mas o que eu quero que vocês fiquem ligados aqui, ó. Competência para apreciar, competência para julgar. Julgar o quê? As contas dos administradores. Isso é a competência do TCU. Competência para apreciar somente no caso das contas prestadas anualmente por quem? Pelo Presidente da República. Então, uma coisa é a competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros públicos. Outra coisa é apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Rodrigo, o que isso tem a ver com a questão? Tem tudo a ver. Daqui, através do princípio da simetria, é que o governador, no caso o TCE, vai apreciar as contas do governador e vai emitir o parecer prévio, como eu já disse aqui, para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa vai aprovar ou não, beleza? Então, eu sei que parece assim ficar um pouco subjetivo, mas por isso que vocês têm que olhar ponto a ponto, e é importantíssimo você ler a Constituição, né, cara?
tem que ler as competências lá, para você não ficar viajando. Mas é assim, são detalhezinhos que fazem diferença. Então, gabarito é a letra C dessa questão. Agora vamos lá para outra questão. Antônio, juiz de direito, com o objetivo de colaborar para o crescimento do país, estava sobre a possibilidade de se filiar. Eu comi algumas palavrinhas aqui, tá, gente? Se filiar a um partido e se dedicar ao magistério superior, ministrando a disciplina de ciência política. Considerando as vedações que recaem sobre os magistrados, Antônio, a gente vai julgar aqui as questões. Se ele pode ou não pode. Se dedicar, sobre a possibilidade de se filiar a um partido político. Ele não pode, tá? É vedado aos magistrados se filiar a partido político, que é coisa do tipo. Aí, beleza. Vamos continuar. Letra A. Pode exercer o magistério autorizado pelo tribunal e filiar-se, aqui ó, de novo aqui eu comi a palavra, filiar-se a partido político. Galera, não pode se filiar a partido político. Ele pode exercer o magistério e não precisa de autorização do tribunal, tá? Letra B. Apenas não pode filiar-se ao partido político. Vamos deixar essa aqui em stand-by. Letra C. Não pode praticar nenhuma das condutas. Beleza. Tá errado. Apenas não pode exercer o magistério. Ele pode exercer o magistério. Tá errado também a letra D. E pode praticar ambas as condutas. Não. Ele não pode se filiar ao partido, mas pode exercer o magistério. Gabarito é letra B, tá, pessoal? Apenas não pode filiar-se a partido político. Mas eu trouxe aqui para vocês estarem vendo aqui. Rodrigo, você trouxe texto de ler? Eu trouxe, porque a galera tem preguiça de ler e eu quero mostrar aqui, ó. Gabarito, letra B. Aqui eu vou falar rapidamente das garantias, tá? As garantias, garantias: vitalicidade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio, beleza? Então, são essas 3 garantias dos magistrados. Agora vamos lá. Parágrafo único. Aos juízes é vedado, vamos direto para a resposta, né? Exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério, beleza? Salvo uma de magistério. 2. Receber qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Então, perceba que a gente já achou aqui o gabarito da questão, né? 4. Receber qualquer título, pretexto, auxílios, contribuições de pessoas físicas, entidades públicas, privadas, ressalvadas, previstas em lei. 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, da aposentadoria, exoneração. Isso aqui é quarentena, né? E, voltando aqui, passei sem querer. Ups. Aí, beleza. Então, esse é o gabarito da questão. Ele não pode se filiar à atividade partidária, dedicar-se à atividade político-partidária, e ele pode sim exercer a atividade magistério. Gabarito, letra B. Espero ter ficado claro. Qualquer coisa, deixa os comentários aí a dúvida. Vamos para outra questão. O deputado estadual João apresentou projeto de lei disciplinando as competências do Tribunal de Justiça do Estado. Esse projeto seguiu trâmite regular e deu origem à Lei 123 de 2018. À luz da sistemática constitucional sob o prisma formal, a Lei 123 é inconstitucional. Aqui está dizendo que é inconstitucional, porque a matéria deveria ser disciplinada em lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça, em lei ordinária de iniciativa do Tribunal de Justiça, no regimento interno do Tribunal de Justiça, na Constituição da República, se poderia ficar na dúvida aqui, e letra E, na Constituição Estadual. É o gabarito da nossa questão. E eu trouxe aqui bem especificado para vocês, ó. O artigo 125 é o que ele diz: os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. A competência, já deixei em vermelho, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado
sendo a Lei de Organização Judiciária e da Iniciativa do Tribunal de Justiça. E botei aqui bem específico para você não confundir a primeira parte com a segunda parte. Competência da Justiça Estadual, Constituição Estadual, Organização Judiciária Estadual. Vai ser lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. Lei de iniciativa, tá vendo? Lei de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então não confunda, pega isso aí, entuba, gabarito a letra E. Vamos para mais uma questão. Maria, deputada estadual, almejava apresentar um projeto de lei sobre direito financeiro, tendo constatado que competia à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a matéria, com o objetivo de atuar de modo correto, solicitou à sua assessoria esclarecer o alcance da competência estadual. Nesse caso, com embasamento na sistemática constitucional, a assessoria informou corretamente que o Estado, nesse tipo de matéria, pode legislar livremente sobre matéria, já que as normas da União se destinam ao plano federal, enquanto a União editar normas sobre a competência plena, somente pode legislar nos limites em que seja autorizado pela União, revogar as normas gerais da União e editar normas específicas, somente pode editar as normas de interesse local. Galera, vamos direto para o gabarito. Letra B, tá? É o artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Aqui deixa eu fazer uma observação, cara. Olha só, leia as competências. Se tem uma coisa que eu apostaria que vai cair é competências. Então, leia as competências. Vai lá no artigo 24, as competências concorrentes, competência comum, e vai dar uma lida lá, beleza? Aí o que diz, ó? Competência legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Para isso a gente tem um mnemônico aqui que eu até trouxe para vocês. Ó. É o PUFETO, ó. Penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário, orçamentário. Ok. 3. Sobre as juntas comerciais. 4. Custas dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. Aí você vai falar sobre floresta, caça, fauna, conservação da natureza. Perceba que tudo isso aqui, ó, é concorrente. Ó. Proteção patrimônio histórico, cultural. Citou essas palavras assim, já pode ficar ligado que é paisagístico, que é concorrente. Ó. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, educação, cultura, ensino, desporto. Tudo isso, você até por um pouco de lógica, você já pode perceber que é concorrente. Beleza? Aí vamos lá, criação, funcionamento, processo do juizado, procedimento, previdência social, proteção e defesa de saúde, assistência jurídica, deixa eu até marcar de outra coisa aqui é top, ó. Assistência jurídica e defensoria pública, beleza? Por que você está marcando de vermelho, Rodrigo? Por causa do nome, né? Já digo por quê. Proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e juventude, organização das garantias e direitos e deveres das polícias civis. Aí, por fim, aqui, ó, no âmbito da legislação concorrente, compete à União limitar-se a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. Competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Beleza? Fica atento a esses parágrafos aqui. E o terceiro, que é o principal, né? Inexistindo lei federal sobre normas gerais. É o principal por quê? Porque é o que é mais cobrado. Os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, se não existe lei federal sobre as normas gerais, os estados têm competência plena para legislar sobre aquela determinada matéria. Só que aí vem o pulo do gato. E se depois disso vier uma lei federal que venha legislar sobre essas normas gerais? O que vai acontecer? Aí o parágrafo 4º
parágrafo 4º, até aqui destacar de outra cor, vai dizer o que vai acontecer. Ó. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende, beleza? Não é revoga, não é suspende a eficácia da lei estadual. Em tudo? Não, somente no que lhe for contrário. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui. A gente fechou essas questões aí, direito constitucional. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Eu vou estar trazendo mais questões até a data da prova. E se gostou, se inscreve no canal, dá essa força aí pra mim. Valeu!